Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? O bicho vai pegar hoje no mercado, pessoal. Vou ficar apenas com esse vídeo no dia de hoje, que tudo pode mudar tão rápido que fazer algum estudo no gráfico pode ser muito insano. Então, eu vou falar sobre tudo que pode acontecer, os dados que vão sair às 11h30, e são dados muito importantes referentes ao petróleo, e alguns deles já vêm negativos. Então, assim, a expectativa não sei se vai ser tão boa para o dia de hoje. Vai depender muito do boca de motor, se ele vai baixar a taxa de juros, porque a gente tem um problema que o Powell tá nos últimos meses aí no comando do Fed, só que você sabe como é que é, né? Tá difícil demais, ele tá embaçando muito esse corte da taxa de juros. Então, a gente vai ter esse resultado às 3 horas da tarde, quando ele começar a falar. Então, deve demorar aí uns 25 minutos até ele de fato mostrar a direção do mercado, porque ele fala de forma enigmática e ele fala muita coisa durante essas reuniões. Então, a expectativa hoje está extrema, pelo menos uma visão de se ele vai de fato cortar a taxa de juros esse ano ou não, e qual vai ser a projeção para os próximos meses. Está uma loucura o mercado, conflitos lá e a taxação aqui no Brasil, tá, pessoal? Não sei se vocês estão preocupados, não, mas se a gente tiver de taxar aí 17,5% em qualquer operação cripto, em qualquer coisa cripto aí, vai ficar ruim para o investidor, porque eles só estão visando o lucro, eles não estão visando as perdas, tá? Então, muita gente ficou no negativo e tem exchange, quem trabalhou em exchange descentralizada, quando tiver de sacar o dinheiro na exchange brasileira, alguma coisa, vai ter que pagar imposto de tudo quanto é jeito. Então, vocês têm que ver tudo isso. Então, vai ser uma loucura o dia de hoje. Promete muita coisa. A gente vai falar sobre a parte ampla do mercado, porque não dá para falar da parte mais curta do mercado, que a gente não vai saber o que vai acontecer hoje, de fato, como vai soar esses dados econômicos, como vai soar o corte ou não corte da taxa de juros, ou um possível aumento da taxa de juros. Aí o mercado vai derreter no modo loucura insana. Então a gente vai se atentar a tudo isso aqui. Até as 3 horas da tarde ninguém sabe nada, tá? Vai ser volatilidade atrás de volatilidade, loucura atrás de loucura. A gente tem aqui, ó, deputado Eros Biodini apresenta emenda para barrar taxação do Bitcoin e criptomoedas. Maravilhoso, pessoal. Vai lá na página do deputado, né, que tá ajudando nos projetos criptos. Pô, deixa um likezinho lá pro cara, segue o cara. Pelo menos ele tá fazendo alguma coisa pela gente de positivo, né? Porque é tanta coisa negativa que alguém que tá fazendo alguma coisa positiva. Eu nem conhecia esse deputado. Abri aqui, tá? Os políticos estão tentando aí botar taxação para você. Não tinha taxação. Depois teve isenção até os 35 mil. Agora eles querem acabar com tudo. Esse governo aí que tá agora tá destruindo o Brasil aí. Que esse monte de taxação, nunca paguei tanto imposto. E eu vou falar mais além, vou mais além com vocês, tá? Quando o Trump levantar o dólar, as coisas aqui vão ficar muito caras, porque o dólar só tá caindo porque o Trump tá tombando ele para poder renegociar essa taxa de juros que ele está esperando o Fed baixar e cortar. E quando ele cortar, esse dólar tende a disparar, e aí eu quero ver como é que a gente vai ficar aqui, tá? A gente tem aqui a prévia do FONC e o que esperar dos últimos dias do Powell, tá? No mercado. E tá falando aqui, as ações dos Estados Unidos e o Bitcoin estavam no vermelho na tarde de terça-feira ontem, com conflito no Oriente e estendendo pelo 5º dia. Os investidores também aguardam a decisão do FONC sobre a taxa de juros, no caso do dia de hoje. Mais importante é que o último resumo das projeções econômicas do comitê tem a dizer, tá? O Bitcoin havia perdido 2,7% ao longo do dia às 14 horas. E aí você vê o Bitcoin trabalhando os 104 mil, o S&P com queda de 0,8%, e aí o respectivo mercado com queda de 0,9%.
Tudo indica que o Fed manterá as taxas de juros aí, pessoal. A resposta tá aqui. Manterá as taxas de juros amanhã e provavelmente em julho, caso o conflito de Israel e Irã leve uma alta sustentável, os preços do petróleo, o cronograma do FONC para corte da taxa de juros poderá ser adiado ainda mais. Que loucura, pessoal. Se isso acontecer, tá? De fato, eu não sei não, hein? Vai ser uma... O Bitcoin tende a cair, tá? De fato é que a gente não vai ter alta. E aí é aquele negócio, para onde o Bitcoin pode cair, a gente vai trocar ideia rapidinho. Então a gente vai ter um dia muito complexo hoje, tá? O melhor é você ficar com a bundinha na parede para não correr risco nenhum. Tá difícil o mercado tá extremamente complexo, tá? Então, assim, o melhor é você se proteger seu capital, mas a depender do que aconteça, o mercado tem a tendência de cair violentamente. Então, assim, do jeito que o mercado está se aproveitando, ele está prestes a se inclinar para um pivô de baixo. A gente tem um mapa de liquidação que tem mais dinheiro a curto prazo nos 106 mil, 107 mil ali. Para baixo tem muito pouco dinheiro, tá? Aqui em cima tem 17 milhões de dólares de volume. Aqui embaixo só tem pouco dinheiro, tem menos dinheiro. Aqui tem mais dinheiro. Vamos ver como é que vai ficar a alavancagem, tá maior. No gráfico mensal, e aí você tem que entender que o mensal também manda no mercado. Você tem aqui volume lá embaixo, na casa dos 79 mil, que eu acho arriscado, difícil lá, mas pode acontecer, eu já falei isso com vocês. Vocês têm volume aqui na casa dos 100 mil, e aí fica tudo acima dos 112, 113 mil. Maior ponto de impacto aqui seria o 112 e os 79 mil. Agora tá difícil, hein, pessoal? Esse mercado tá apostando, será numa queda? E aí você pega a capitalização de mercado com tudo que está acontecendo, queda de 9% do volume em todas as criptomoedas, o índice de medo e ganância indo para o 48, vai sair da posição neutra. Você tem mais Bitcoin Season do que Altcoin Season. Nas últimas 24 horas você tem aí a maior alta é da Aero Fine, subindo 6,36%, seguido da Caia, seguido do Royce, mas qualquer coisa hoje pode ser mudada, qualquer análise, qualquer estudo hoje vai ficar e vai cair por terra quando o Powell começar a falar que o mercado de fato virá para a direção. Então hoje não é um dia para ficar fazendo estudos, é um dia para ficar olhando o mercado e aguardando, tá? As meme coins que eu separo aqui para vocês, como Alpaca 2%, Turbo caindo 0,50%, Sonic 1,50%, Vista caindo 1,64%, Pepe caindo 2,28%, Toshi caindo 2,35%, Trump, FI, Flock, Haka, tudo caindo na casa dos 3%. A gente tem, ó, a queridinha da galera aqui, ó, Dog Go to the Moon caindo 8%, Baby Doge caindo 9%, Virtual caindo 6%, falei sobre a Virtual, ETFi caindo 6%. Então, assim, não adianta fazer análise hoje, porque o mercado tá em tendência de baixa para as altcoins e tá sofrido, tá? Vai apanhar muito. O Bitcoin e aqui as outras grandes criptomoedas que eu separo na Binance para vocês. FAN tá subindo 1,95, Dego 1,5, você tem a Doge caindo, todo mundo caindo. A maior queda aqui da Binance é da Baby Doge, das que eu separo para vocês, seguido da Nero, Penguin, Dogs, Inge, que eu tenho Inge, pessoal, na minha carteira. Eu preferi comprar Inge do que Dog Go to the Moon. Talvez eu stop a Inge no 0 a 0, loucura total tá o mercado, e faça recompra. E ela chegou a bater 15 dólares, quase 16 dólares perto do meu alvo dos 18, e agora eu vou ter que stopar no 0 a 0
com o risco do mercado derreter na queda e comprar ela mais tarde com outro preço. Então, assim, a gente tem um mercado extremamente complexo, extremamente difícil. As altcoins continuam caindo. Se não houver out-season, eu acredito que o mercado cripto meio que morre. O mercado das altcoins podem morrer. E o mercado que permanece é Bitcoin, Ethereum, talvez XRP, alguma Cardano, alguma criptomoeda assim. E o resto das altcoins vai ser muito difícil a galera querer voltar para esse mercado, porque na maioria do pessoal vai tomar prejuízo no final das contas. Então, assim, vai ser muito complexo o mercado de altcoins. As meme coins, então, tendem a ser obliteradas no mercado. A gente tem alta complexidade. O Bitcoin anda lateral há 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Os indicadores do Bitcoin estão todos no meio do caminho. Eles nem estão caindo, nem estão subindo, pelo menos pelo gráfico diário. A gente tem um teste na média móvel de 50. O gráfico de 4 horas está extremamente complexo nessa lateralidade, porque ele tentou ainda subir, ó. Tentou ainda subir, perdeu o fundo, tá, pessoal? Mesmo que eu ajuste para tudo quanto é lado, ele ainda perdeu o fundo, tá? A não ser que aqui seja o último fundo confirmado e tá tudo bem. Um padrão de alargamento de fundos aqui eu não gosto, já falei para vocês que esse padrão de alargamento é um padrão que quebra a conta e é muito difícil de se operar, não dá para saber a direção do mercado. Então a gente tem o Bitcoin no momento desse vídeo trabalhando abaixo de todas as médias móveis. Se o Powell falar que não vai cortar juros esse mês, mas vai cortar juros em julho ou agosto, o mercado tende a disparar na alta. Se ele falar que vai esperar os conflitos cessarem e talvez em setembro ele tenha um novo posicionamento, esse mercado vai derreter na queda. Então hoje é um dia de só ficar olhando o mercado está extremamente complexo e hoje vai ser um dia de muita decisão para o mercado. Eu sou Raul Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.